Olá, você! Bem-vindo ao penúltimo episódio da história O Diário de Clara Patrícia. Sim, o penúltimo episódio, episódio 19. No episódio 20, esta história irá encerrar ao menos a primeira parte dela. Depois de um ano e meio, a gente volta para a história O Diário de Clara Patrícia para contar uma segunda parte mágica, tão mágica quanto esta, ou ainda mais, tá? E nesse meio tempo, nós vamos contar uma outra história que aconteceu aqui num país vizinho. Sim, porque eu reuni muitas histórias de vários países e escrevi até um livro sobre isso, mas aqui neste canal eu estou contando mais em detalhes muitas destas histórias de amor, tá? E hoje eu já estou aqui vestindo uma camisa especial alusiva à nova história que será contada em breve, chamada Viagem a Empalado. Tá? É uma história romântica, cheia de aventura e magia também. Por isso eu já estou vestindo essa camisa e vou vestir ela no próximo episódio também, para servir como homenagem ao que está por vir. Mas por hoje, penúltimo capítulo, O Diário de Clara Patrícia. Meu nome é Jorge Israel. Bem-vindo ao canal Semente. Vamos embora assistir? Vamos? Vem comigo. Sementeal, o canal da essência. Pois bem, no último capítulo, Esther estava desabafando, fazendo uma catarse, né? Quando você coloca para fora coisas que estão presas, porque ela passou muitos anos com falsos alicerces sustentando aquela falsa firmeza dela. E de repente, com esse casamento maravilhoso do sobrinho, todos esses falsos alicerces, graças a Deus, ruíram. E assim ela vai poder reconstruir toda a sua vida dali para frente de uma forma diferente. Porque aí ela vai ter, digamos assim, se desapegado de certas crenças limitantes que habitavam a mente dela, a partir do que ela viveu ali naquele dia. Vamos assistir o penúltimo episódio? Você vem comigo? Preparou a pipoca aí? Vamos lá? Segue o vídeo. 29 de março de 2001, no Diário de Clara Patrícia. Assim que chegaram na pousada Andorinha, os recém-casados se atiraram na cama, rindo e ainda meio fora de si, em transe por presenciarem tantas coisas incomuns, para dizer o mínimo. E assim, em plena noite de núpcias, acabaram dormindo com a roupa do corpo, exaustos que estavam. Ainda naquela sexta-feira do casamento, quando Esther chegou a Lisboa já perto das 21 horas, ela deixou Fredico e a gatinha Valéria em casa. Entrou rapidamente para entregar o bolo para a mãe de Cristina, Dona Clara, que estava em casa, mas não conversou muito, alegando estar cansada. Dona Clara, apesar de não termos programado nada, o casamento dos noivos foi um verdadeiro espetáculo. Eis aqui uma bela parte do bolo divino que trouxe para vocês. Um coração inteiro. Mamãe, o bolo era gigante. Ela pagou toda a festa, mamãe, disse Fredico. Ah, isso não é nada, eu fiz tudo de coração. Bem, mas agora eu já tenho que ir. Não se preocupe, Fredico irá lhe pôr a par de tudo. Então, boa noite e outra hora conversamos melhor, tá? Não faltará oportunidade, somos parentes agora, viu? Finalizou Esther. Muito obrigada por tudo, Esther, disse Dona Clara. Boa noite. Assim que Dona Clara entrou, Fredico disparou. Mamãe, o papai está bem? Claro, filho. Ok, então depois falamos dele. Agora, sente-se. Mamãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Conte-me tudo, rápido, rápido. Cristina e João Manuel, mamãe, viraram celebridades. Quanto a Esther, esta se dirigira com os gêmeos direto para a fazenda, pois era de costume passarem fins de semana lá. Sem falar no fato de que Gabriel insistira que queria se hospedar lá e não queria ir para casa, até porque ele tivera reprovado no vestibular e não estava a fim de enfrentar os questionamentos do pai.
Francisco combinara que faria o cursinho novamente com o irmão, sendo solidário a ele. Os gêmeos eram muito unidos. Mas a verdade é que Gabriel tinha algo a mais para contar para a tia. E ainda naquela noite, Gabriel revelaria um plano que ele recém armara para poder encontrar a sua nova amada, a noviça Marisa. Ainda naquela noite de sexta-feira, Marisa revelara todos os seus desejos e planos para uma freira americana de 34 anos chamada Irmã Alice, que fizera parte do Corpo de Paz desde os 18 anos e que já viajara o mundo, tendo se estabelecido em Portugal havia 4 anos. Irmã Alice, uma profunda apreciadora de música country americana, solidarizou-se com os anseios de Marisa. Ela já a admirava e já tinha laços profundos o suficiente para arriscar-se em nome da felicidade da noviça de 16 anos. Marisa disse irmã Alice naquela noite: "Eu irei lhe ajudar, honey. Pode deixar comigo. Já sei como raptá-la, no bom sentido, e levá-la até Gabriel amanhã." Finalizou ela. "Oba, obrigada, irmã Alice", respondeu Marisa com um sorriso de orelhas. No sábado, lá na pousada Andorinha, o recepcionista do estabelecimento estava preocupado, pois o casal não aparecera para o café da manhã. Acordaram só lá pelas 10 horas da manhã com uma fome de leões. A pousada então serviu-lhes no quarto, afinal de contas estavam em lua de mel. Eles comeram tudo que viram pela frente, até porque ela estava grávida. Depois dormiram de novo até 15 horas da tarde. E seria só depois disto que a verdadeira lua de mel deles começaria. Bem, essa parte eu não vou comentar, vai ficar só na lembrança deles, viu? Ainda no sábado de manhã, irmã Alice, fingindo que iria fazer compras no mercado local, levou Marisa direto na fazenda de Esther, pois a noviça já combinara tudo com Gabriel no dia anterior. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home. Chegando lá, a cena foi comovente. Marisa e Gabriel correram um para o outro e se abraçaram demoradamente num desespero amoroso difícil de se ver. Depois disto, todos se sentaram e conversaram com muita calma, sendo que irmã Alice assumiu que estava disposta a lutar contra tudo e todos pela felicidade de Marisa. Esther também se solidarizou com a história da menina moça e decidiu que a ajudaria desde que tivesse o consentimento das freiras e padres, algo a ser resolvido por irmã Alice ainda naquele fim de semana. Eis que às 16h30 os pais dos gêmeos, João Carlos e Dona Isabel, chegam na fazenda da família juntamente com Valentina, a irmã recém-conhecida de Isabel. "Pai, mãe", disse Francisco, "vocês nem imaginam a mega festa de casamento que o mano teve. Era coisa de cinema, tinha até carruagem e, segundo o padre, mais de 3.000 pessoas presentes", finalizou ele. Após todos se cumprimentarem, João Carlos olha para sua irmã Esther
e dispara. Então você armou tudo isso, é? E não nos convidou? Eu nunca irei lhe perdoar, ouviu? Meu irmão, disse Esther, eles iriam se casar de qualquer maneira e só queriam se casar para poderem estar juntos. Não esperavam por uma festa dessa magnitude. Aliás, nem nós. E ele não lhes convidou, pois não queria ver os pais brigando por causa dele. João Carlos, pelo que sei, você é responsável por boa parte desta confusão, por não ter aceitado as decisões do filho e ainda tê-lo expulsado de casa, finalizou Esther, defendendo o sobrinho. Dona Isabel estava muda. Pouco se importava com quem era o culpado. Ela só se sentia abandonada pelo filho. Não acreditava que ele pudesse ter esquecido da própria mãe, que sempre o defendera de forma incondicional. Isabel, minha cunhada, disse Esther, seu filho lhes ama demais. Estava muito triste por não ter os pais a seu lado, e foi por isto que eu pedi aos gêmeos que comparecessem no casamento. Eu sabia que não causaria aborrecimento em João Manuel com isto. Quanto à decisão dele de não convidá-los para evitar que brigassem entre si, bem, eu apenas o respeitei. No mais, olha, eu trouxe um enorme pedaço de bolo para vocês. Olha que coisa linda! É um coração inteiro, um dos 10 que compunham o bolo todo. Imaginem o tamanho dele. Ao ver o bolo, Dona Isabel colocou as mãos no rosto e não parava de chorar. Bem, Isabel, disse Esther, tenho certeza de que vocês se entenderão em breve. Seu filho é o homem mais amoroso que jamais vi e os tem em altíssima conta. Eu só imagino o quão duro deve ter sido para ele deixá-los de fora. Segura um pouquinho aí. Você tá vendo como é fácil a gente julgar as outras pessoas a partir dos valores e do conteúdo da nossa própria mente? Como é difícil se colocar no lugar dos outros, né? Como os americanos dizem, colocar-se no sapato dos outros, essa expressão que eles usam, né? Colocar-se no lugar dos outros, colocar-se no sapato do outro. Como é difícil! Ninguém parou para ouvir o João Manuel, simplesmente, a mãe dele até parou um pouco, mas mesmo assim, lá no dia que almoçou com ele no restaurante Science, ainda assim ela ficou com o pé atrás, do tipo assim, eu quero estar contigo, eu te ajudo, mas ao mesmo tempo, puxa filho, será que tu não está meio fora de si? Ninguém ouviu ele totalmente, e se ouviram, não conseguiram se colocar no lugar dele. Aliás, o pai dele nem ouviu, né? O fato é que o João Manuel, jovenzinho do jeito que era, o cara tinha 21 anos, pelo amor de Deus. Aliás, já estava bem maduro para a idade, né? Mas ele simplesmente agiu por impulso, pelo coração, e acabou, para evitar que o pai e a mãe brigassem, acabou deixando de convidar a mãe. Não vou dizer que ele está certo. Eu acho que hoje, eu com a minha maturidade, eu convidaria, por mais que pai e mãe brigar, paciência, vão brigar, é um problema deles, eu vou fazer a minha parte bem feita. Mas ele agiu por impulso e vendo que ninguém estava ouvindo muito, o que ele queria estar do lado da amada. E se as pessoas parassem para ouvi-lo de verdade, sem colocar primeiro o seu umbigo e depois o que o outro está falando, se fizessem o inverso, primeiro ouvissem ele para daí observar por que ele agiu daquela forma, todos se dariam conta, assim como Esther se deu conta, de que ele não foi maldoso nem relapso. Ele simplesmente agiu com o coração e por impulso. Poderia ter feito melhor? Poderia. Mas aí também estamos exigindo a perfeição do cara, né? E olha que ele está bem perto, hein? Bem, pessoal, continuaremos essa conversa outra hora. Agora eu preciso voltar para minha casa com Marisa. Finalizou Esther. E por acaso posso saber quem é esta moça linda? Perguntou Valentina olhando para Marisa. Gabriel instantaneamente puxou-a para perto de si e, de boca cheia, fulminou. O nome dela é Marisa, minha namorada. Seu pai olhou para a própria esposa e colocou a mão no rosto. Meu Deus! Será que vamos ter mais confusão? Pensou ele, cumprimentando Marisa com um aceno de cabeça e um contido olá.
sem pronunciar mais palavra, já assustado com o ímpeto dos próprios filhos. Meu Deus, segura aí um pouquinho. Só para os brasileiros, hein? Portugueses aí agora tapem os ouvidos. Cá entre nós, hein? Será que os portugueses, assim, os homens são todos decididos assim? Primeiro João Manuel, agora vem o Gabriel, e vocês ainda vão escutar a história do Francisco daqui a pouco. Pelo amor de Deus, hein? O João Carlos está apavorado, o pai deles. Os filhos dele, tudo, ó, firme. Segue o vídeo. Marisa está comigo e ficará em minha casa, disse Esther sem dar mais detalhes. Bem, nós estamos de saída. Bom fim de semana para vocês. Gabriel e Francisco, sugiro que fiquem aqui no fim de semana, finalizou Esther, querendo proteger Marisa. Na saída, Valentina acompanhou Esther, Gabriel e Marisa até o carro. Rapidamente, Esther lhe colocou a par da situação e Valentina lhe afirmou que se sentia fortemente compelida a ajudar aquela jovem. Não entendia os motivos, mas não conseguia resistir a uma vontade que, claro, só pode vir de uma fada madrinha. Sim, Valentina viria a ser aquela que patrocinaria praticamente tudo no futuro da linda menina moça Marisa. Ainda no sábado de noite, Esther telefonara para o colégio para informar tudo à freira Alice, inclusive sobre as intenções dela e de Valentina. E assim Alice conversou com a cúpula da igreja logo mais, colocando-os a par de tudo ainda naquela noite. É assim que as freiras deviam estar esperando essa irmã Alice. Do tipo, onde é que tu levou a Marisa? No mínimo com isso, hein? Já pensou a confusão? Ih! As freiras mais velhas estavam revoltadas com a atitude dela, mas, como ela mesma afirmou, ela não se arrependia de ter seguido o coração, de ter feito o mesmo que sugerira o Monsenhor no dia anterior. E assim, no domingo de manhã, em reunião, felizmente a maioria das freiras e padres, 60% para ser exato, decidiu que se Esther e Valentina se responsabilizassem pela menina e comprovassem condições para criá-la a contento, todos eles estariam então dispostos a reavaliar a situação mediante visitas regulares a Marisa. E isso se tal decisão fosse a real vontade de Marisa, disseram algumas freiras e padres, ainda duvidando um pouco daquela guinada abrupta. Tinham na menina uma filha coletiva e estavam todos apegados a ela. Porém, queriam o bem dela. Bem, se essas duas fadas madrinhas não dessem conta da situação, quem daria então? No domingo de manhã, após o café na pousada Andorinha, o casalzinho na piscina percebeu um estranho senhor escalando um pinheiro em frente ao hotel. João Manuel notou que ele tirava fotos deles, ao que foi questionar a atitude deste senhor na recepção. E então o gerente do hotel interveio, ao que comentou: "Meu senhor, perceba que há uns 4 ou 5 jornalistas ali na frente, todos com o mesmo objetivo em comum: tentar uma entrevista exclusiva com 2 jovens de Lisboa que se casaram numa cidade próxima. Haha! Vocês viraram celebridades! Mas pode deixar, vou pedir que não lhes incomodem mais. Porém, será que você poderia ao menos permitir que eles tirassem uma foto de vocês na frente da pousada? Olha, meu jovem, isso seria uma publicidade e tanto para nós, e eu lhes isentaria de qualquer pagamento das suas diárias e despesas neste fim de semana. Que tal? Ah, e claro, também seria uma alegria para os repórteres. Senhor, eles só estão trabalhando. Finalizou o gajo com um sorriso amarelo. Ora, pois. Por fim, os recém-casados aceitaram ao menos tirar a foto, mas não apenas em função do agrado oferecido pelo gerente,
e sim porque não lhes custaria dar aquela alegria a todos que viessem a ler a reportagem, até como forma de gratidão a toda aquela multidão que estivera presente no casamento deles. O fato é que João Manuel e Cristina tinham noção de que sua história era para lá de incomum e que certamente poderia inspirar outros casais a tal entrega amorosa. E estavam certíssimos. Vejam só. No fim de semana, naquela cidade onde Cristina e João Manuel se casaram, só se falava daquele casamento encantado. Aliás, foi assim durante anos. A cidade fora tocada pelo amor. Só para se ter uma ideia, várias histórias de amor incomuns aconteceram ainda naquele fim de semana. Preste atenção nisto. Para começar, 2 seminaristas, uma freira e uma noviça, abandonaram suas carreiras imediatamente ainda naquele fim de semana. Eles se basearam não apenas no impacto do amor de Cristina e João Manuel, mas também nas palavras do Monsenhor, e resolveram ouvir os anseios de seus corações. Há também o caso de 4 moças novinhas naquela cidade que fugiram com seus namorados, 2 das quais eram menores de idade. E houve ainda 2 casos de casais de amantes que largaram suas relações e fugiram para viver seus novos amores. Aquela cidade nunca mais seria a mesma depois de Cristina e João Manuel. No domingo de tarde, 48 horas após o casamento, João Manuel finalmente levou Cristina para a casa de seus pais a fim de apresentá-la aos Soares Marinho. Estava confiante de que tudo estaria diferente. Afinal de contas, ele vivera anos em questão de dias. Mal se lembrava da confusão, parecia tudo tão distante no tempo para ele, a não ser a questão do amor pelos pais que ainda lhe apertava o coração. Olá, Teodoro, disse João Manuel para o motorista da família no pátio da casa. Esta é minha esposa Cristina. Muito encantado, senhora. Meus parabéns aos 2, respondeu o amável senhor. Quanto prazer em conhecê-lo, disse ela. João Manuel acabou de falar muito bem de você, viu? Neste momento, Dona Isabel, ansiosa por ver o filho, abre a porta e aperta o passo em direção a ele, já chorando. Meu filho querido! Mamãe! Me desculpe, mamãe. Eu não imaginava que sua falta me faria tanta falta na cerimônia. Eu não conseguia parar de pensar em vocês, mamãe. Dona Isabel não conseguia parar de chorar. E tampouco seu filho. Havia muito amor entre eles. E talvez a vida regrada deles, até então, jamais os tivera provocado de forma a fazer com que a demonstração de tal amor eclodisse de forma tão contundente. Mamãe, enfim eu lhe apresento minha esposa Cristina, finalizou ele todo orgulhoso. Muito prazer, Dona Isabel, disse a doce menina moça para a sogra, que continuava chorando. Dona Isabel apenas a abraçou demoradamente. Não se importava com mais nada, só queria ter o filho por perto. Muito prazer, Cristina. Seja muito bem-vinda à família. Se o meu filho lhe ama, então eu também lhe amo. Vamos entrar, por favor, finalizou Isabel assim que conseguira pronunciar a palavra. E lá dentro estavam João Carlos e Valentina dialogando. Dona Isabel fez as honras. Cristina e João Manuel, esta é Valentina, minha irmã. Irmã, mamãe? Como assim? Pois é, filho, só descobri que tinha uma meia-irmã agora. Ela é da Inglaterra. Outra hora explico melhor, ok? Muito prazer, Dona Valentina, disse João Manuel. Esta é minha esposa Cristina. Olá, senhora. Muito prazer, Cristina, disse Valentina. Olá, papai, disse o jovem recém-casado, olhando seriamente nos olhos do patriarca.
olhando nos olhos do patriarca. Sim, olhando firmemente. O que será que vai acontecer ali, hein? De novo? O bicho vai pegar? Será? Tem muito amor ali. Claro que tem, tá sobrando amor. Mas às vezes mesmo com amor, quando expectativas de lá ou de cá são frustradas, muitas vezes as confusões acontecem. Porém, algo que você vai descobrir no próximo capítulo, existe um elemento surpresa ali no meio. Sim, algo que já tivera feito alguma diferença dentro da mente daquele senhor potentado advogado, João Carlos. Fique com as imagens finais desse capítulo e até o próximo episódio, o episódio final. Vejo você. See ya, man. Bye bye. Você veio sorrindo, não sei bem de onde, um jeito tão puro de quem no futuro espera o sorriso de alguém.